Recapitulando, então no dia 23 de dezembro de 2017 eu tinha feito a nova ressonância magnética, dias depois peguei o resultado, sem novas lesões. No dia 1º de janeiro eu comecei a sentir sintomas e eles começaram a se agravar. No dia 5 de janeiro eu tinha uma consulta com o neurologista para retorno, para levar essa ressonância magnética. E aí eu comentei com o neurologista que eu estava com alguns sintomas estranhos, que eu achava que era labirintite, só que aí a gente descobriu que não era. Ele fez exames clínicos e verificou que, na verdade, eu estava com algum problema neurológico e eu devia tratar essa inflamação neurológica que eu estava tendo. E aí eu fui internada. Bem, o que acontece na internação? A primeira coisa é que o neurologista de plantão vai ter que verificar quais são os sintomas que você está tendo para pedir uma ressonância magnética, um exame de imagem para confirmar quais são se esses sintomas são devido a uma lesão. E para isso, então, ele faz alguns exames clínicos, então ele testa o tato na pele, ele usa um palito de picolé, de sorvete, usa um palito de sorvete para saber se você sente o tato, então observem que sentir o tato tem que ser em todos os lugares. Aí ele usa um diapasão, ele bate no diapasão e aproxima para ver se você consegue sentir a vibração. Também faz um teste de calor, mas eu não lembro mais como é que era. Faz um teste de força, ver se você consegue segurar, empurrar, tanto membros superiores, membros inferiores. Teste do martelinho para ver se você responde, né? Se bate no joelho e você consegue responder, né? Rapidamente. Verifica o seu olho, fundo do olho, verifica se você consegue enxergar, como é que tá o movimento do olho. E também eu lembro que a neurologista me deu um livrinho para ver se eu conseguia enxergar cores, se eu não estava com daltonismo. Depois eu descobri que eu não estava muito bem enxergando o vermelho, que se eu olhasse com o olho direito apenas, não, se eu olhasse só com o olho esquerdo, eu achava que as pessoas estavam meio pálidas, mas se eu trocasse e olhasse com o olho direito, aí eu via que não, que a pessoa estava normal, vermelhinha, na bochecha. Aí eu percebi que, de fato, tinha uma frequência pequena do vermelho que eu não conseguia enxergar. Então, a médica verifica quais são os seus sintomas e pede para fazer a ressonância magnética, dependendo dos seus sintomas. Dependendo do sintoma, então, ela pede ou encéfalo, ou medula espinhal, pode ser a cervical, ou a parte do tórax, que é mais aqui para baixo, aqui assim. E ela pediu para fazer. Amanhã eu conto sobre as emoções, porque eu entrei em pânico, porque eu tenho muito medo de agulha. E depois disso, então... por que eu entrei em pânico? Porque tem que fazer com contraste, tá, gente? Por que é importante fazer com contraste? O contraste é um líquido que ele vai ser inserido e vai passar por toda a parte de onde existe veias, né? E no caso do cérebro, se tiver alguma inflamação, não só no cérebro, na medula também, se tiver alguma inflamação, essa inflamação vai fazer tipo uma barreira e vai bloquear a passagem do líquido. Então, se você tiver um filtro para olhar esse líquido, como é que ele está no corpo, se ele estiver barrado em algum lugar é onde tem a lesão. Então, quando você está em surto, é extremamente importante fazer ressonância magnética com contraste. Se você não tiver em surto também, porque vai que você tem uma lesão nova e você não percebeu, você não teve sintomas. Então, é por isso que a gente faz muito ressonância magnética com contraste. Feita a ressonância magnética com contraste, eu podia, então, começar a tratar. Então, foi visto que as lesões que eu tinha estavam ligadas aos meus sintomas neurológicos. Antes de começar a tratar, então, a gente trata com corticoide. E para você fazer uso do corticoide, você tem que verificar se você não tem nenhum outro hospedeiro que pode se aproveitar. Porque o corticoide, ele abaixa a resposta imunológica do organismo. Não se esqueçam que a esclerose múltipla é uma doença autoimune, isso significa que o organismo está se atacando. Então, o que você quer fazer é diminuir esse ataque, então você tem que usar uma medicação, que é o corticoide, para baixar a inflamação, para baixar esse ataque. Só que aí
você tem que ter certeza que não existe nada que possa se aproveitar da situação. Então, a enfermeira veio, usou aquele cotonete grande, nariz, ânus, fez análise, não tinha nenhuma infecção nem nada, e também tomei remédio para vermes. E feito isso, fiz a pulsoterapia, o que significa que eu tomei corticoide, eu tomei a cada 12 horas por 5 dias. Era uma quantidade bem grande de soro, onde colocava corticoide, levava mais de 1 hora para o soro descer até o corpo. E é chato pra caramba, mas a gente faz, né? Tem que fazer, a gente faz. E até esse momento, ninguém tinha me falado, ninguém comentou pra mim que eu tinha esclerose múltipla. E eu ficava, mas eu tenho ou não tenho? E aí falava, a gente não pode te dar o diagnóstico, tem que ser o diagnóstico por exclusão, tem que ser feito alguns exames de sangue, você vai ter que ir até o neurologista pedir para fazer os exames de sangue para ele poder fazer o seu diagnóstico. Mas antes de eu sair da internação, o médico me deu o atestado médico. Eu fiquei 20 dias de atestado. E no atestado médico ele pediu se podia colocar a razão, né, do atestado. Então se coloca uma sigla da doença, né? É uma sigla internacional, eles falam que é o CID. Então o CID da esclerose múltipla é G35. E aí eu peguei o meu atestado e eu escrevi na internet que era G35, esclerose múltipla. Quer dizer então que eu tenho esclerose múltipla? Era o que todo mundo suspeitava, mas ninguém podia dizer. Amanhã, então, eu falo para vocês dos sintomas, das emoções, na verdade, né, que eu tive durante todo esse momento de diagnóstico, principalmente da minha fobia de agulha. Então, até amanhã, gente. Tchau, tchau.